Olá, meus irmãos. Estamos aqui retornando com mais um programa para nós continuarmos a conhecer sempre mais a história da nossa igreja. Hoje nós vamos falar já das consequências da reforma gregoriana. Entretanto, eu quero fazer uma rápida síntese, querendo mostrar mais uma vez que a palavra reforma, na história da igreja, ela quer ser realmente um momento de reajuste, de apertar um pouco mais as regras, os sistemas. Normalmente se pensa que reforma é abrir as torneiras, é abrir o mundo, abrir. Não. Quando se quer fazer uma reforma de um motor, é para apertar os parafusos, para colocar todos os anéis, tudo no seu lugar. Isto é reforma, apertar. Pois foi o que a igreja fez na segunda metade do século XI, especialmente com o grande Papa Gregório VII. Apertar os parafusos. E este apertar os parafusos significava, sobretudo, uma posição firme e sólida da igreja contra o império, especialmente o imperador Henrique IV. Henrique IV era aquele imperador que ele queria dar a investidura aos bispos e exigia que para isto cada bispo deveria fazer uma promessa de fidelidade, um juramento de fidelidade ao imperador. Ora, o Papa achou que isso era um absurdo. Um cargo eclesiástico receber a investidura de um leigo. Então, por isso, o Papa foi duramente contra Henrique IV, chegando a excomungá-lo. Mais tarde, o Papa absolveu, perdoou, e foi ali que Henrique IV moveu a grande perseguição contra o Papa, nomeou um antipapa, invadiu Roma, e o Papa praticamente teve que fugir para o sul da Itália, vindo a falecer em Salerno. Em Salerno ele faleceu dizendo aquela frase famosa: amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. É a morte do Papa no ano 1085. Entretanto, a reforma tinha acontecido. A igreja tinha assumido esse clima de reforma. A igreja tinha assumido um novo posicionamento. E a partir dali foram eleitos novos papas, homens sábios, saídos normalmente do colégio dos cardeais, que foi também uma novidade do século XI, e a partir dali a igreja caminha tranquila rumo ao certo, aquilo que deveria realmente acontecer dentro da igreja. Estava superado o nicolaítismo, superado completamente a simonia e também a investidura leiga. Chegamos então assim ao século XII. O século XII, que é o grande século das fundações novas, onde se fundam, sobretudo, ordens monásticas, muitas novas ordens monásticas, os premonstratenses, os templários e tantas outras ordens cistercienses, ordens de vida monástica, de vida contemplativa. Então, os contemplativos encontraram eco e, sobretudo, vocações. Toda parte, muitas e muitas vocações. Por isso as abadias se multiplicavam em toda parte, novas cartuchas, pois os cartuchos começaram todos no século XII, 1100 e bicos. E o São Bernardo dos Cistercienses, ele deu também cobertura para muitas outras novas ordens, todas na linha da vida contemplativa. Quando chegamos ao século XII, no século XII, vamos ter um outro tipo de espiritualidade. É o século em que nós vamos despertar para a vida religiosa ativa, especialmente para as ordens de mendicantes, ordens que vão viver da mendicância, da providência de Deus. E essas ordens surgem exatamente por causa dos seus grandes fundadores. Nós temos, em primeiro lugar, a Ordem dos Dominicanos, fundada por São Domingos de Guzmán. São Domingos de Guzmán
espanhol. Foi o grande homem que em 1217 oficialmente conseguiu a aprovação das regras dos dominicanos. Ele então criou toda uma espiritualidade destes religiosos dominicanos, que são, acima de tudo, pregadores. Saem de igreja em igreja, de paróquia em paróquia, de diocese em diocese, pregando e anunciando Jesus Cristo como centro de toda a vida cristã. Claro que ele também trabalhou em favor dos leigos, e foi São Domingos de Guzmán que preparou para os leigos uma grande oração, colocando os 15 mistérios do Rosário. 5 mistérios gozosos, 5 dolorosos e 5 gloriosos. E cada mistério com 10 Ave-Marias. Então ele deu para os leigos uma oração que eles podiam fazer mesmo sendo analfabetos, ou mesmo não tendo luz elétrica, ou mesmo a caminho, eles podiam ficar rezando os mistérios do Rosário e apresentar esse grande Rosário para Nossa Senhora. São Domingos de Guzmán e a Ordem dos Pregadores, todos muito devotos de Nossa Senhora. Pois no mesmo contexto, na mesma época, somente em outro país, agora na Itália, vai surgir São Francisco de Assis. Claro que ele não era conhecido na hora como São Francisco de Assis. Inicialmente ele era o Francisco, o revoltado, o Francisco perseguidor, o Francisco louco e assim por diante. Mas aos poucos ele foi se impondo, mesmo o próprio Francisco, que no começo estava tentando reformar uma igrejinha, a capelinha da Porciúncula. Daqui a pouco ele se deu conta, não é esta igreja material que eu devo reformar. Eu devo reformar a igreja povo de Deus, a igreja que está no mundo inteiro. E lá lançou-se ele ao seu ideal de pobreza, de obediência e de castidade, e ao ideal de fazer a igreja encontrar-se de novo com o pobre, com o doente, com o abandonado, com o leproso e assim por diante. Concretamente, foi no ano 1220 que São Francisco conseguiu a aprovação da sua regra. Nasce assim toda a família franciscana, a partir das regras, e depois ele deixa também o testamento. Claro que o testamento é muito mais resumido. No testamento ele coloca apenas que todo franciscano, todo seguidor, deveria seguir a pobreza ao pé da letra e o evangelho ao pé da letra. Então, com isso, logo nasceram também ordens como os espirituais, que até de uma certa forma combatem os franciscanos que já tinham sido cofundados antes. Na verdade, surgiram 3 grandes famílias. Os franciscanos, irmãos fratres menores, depois os conventuais e ainda os espirituais. Mas tudo isso depois foi resumido, assumido, e entraram também os capuchinhos, e que hoje são os franciscanos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Aliás, também as franciscanas, porque junto com São Francisco veio também Santa Clara. Santa Clara que fundou a ordem dos contemplativos, das clarissas. Mas, mais tarde, foram também fundadas congregações femininas na espiritualidade franciscana. Outros que surgiram nessa época foram os agostinianos, pois o século XIII é fecundo em ordens mendicantes, mas todos eles de vida ativa, trabalhando concretamente na evangelização, na pastoral. E assim os antigos cônegos regulares de Santo Agostinho recebem agora uma regra e se tornam uma congregação de vida ativa, de pregação e, sobretudo, de anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Finalmente, nós vamos encontrar ainda no século XIII, precisamente no ano de 1247, a partir dali, temos aqueles que seguem as experiências místicas vividas no Monte Carmelo, lá na Terra Santa. Havia já um grande grupo que estava lá vivendo uma vida mística de modo muito especial na Gruta de Elias,
lá onde o Senhor apareceu ao profeta Elias. Então, muita gente da Europa ia para a Terra Santa em peregrinação, paravam ali e ficavam ali, se fixavam ali e queriam viver a vida do Carmelo, a vida dos carmelitas. E esta vida dos carmelitas também ela foi regulamentada, recebeu uma regra oficial no ano de 1247. De modo que, olhando bem agora o quadro, nós encontramos os dominicanos em 1217, franciscanos em 1220, os agostinianos em 1242 e os carmelitas em 1247. Portanto, em 30 anos, 4 grandes famílias religiosas que tiveram uma repercussão no mundo inteiro. Nós podemos dizer que eram milhares e milhares de homens que encontraram o seu caminho numa destas ordens mendicantes. E muitos deles se tornaram mais tarde missionários no Novo Mundo. Especialmente na América Latina espanhola, entraram muitos dominicanos. Aqui no Brasil e em muitos outros lugares vieram os franciscanos em grande quantidade. Os agostinianos, os carmelitas, todos eles tornaram-se missionários, não só na Europa, mas também no Novo Mundo, que foi descoberto, do qual nós hoje fazemos parte. Então, meus irmãos, esta é a consequência positiva, altamente positiva, da Reforma Gregoriana. Primeiro, as congregações de vida contemplativa, e no século XIII, as grandes ordens fundadas da vida ativa. Franciscanos, dominicanos, agostinianos e carmelitas. Com esses homens todos e com tantos missionários religiosos e religiosas, queremos que todos se sintam abençoados com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.